Olá pessoal, na entrevista especial de hoje a gente vai conversar com um rapaz que hoje tem 26 anos, mas aos 22 anos ele criou uma plataforma, na verdade uma startup chamada Acelere Educação e logo mais depois, na época da pandemia, ele criou uma plataforma chamada Acelere Enem. Essa Acelere Enem tem mais de 1 milhão de estudantes e ela é um cursinho preparatório gratuito para estudantes aí que querem passar no Enem. A gente vai conversar aqui com Ryan Vasconcelos, CEO e fundador da Acelere Educação. Ryan, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Primeira pergunta, Ryan, de onde surgiu essa ideia de ajudar aí outros estudantes a passarem no Enem? Primeiro, eu agradeço o convite, para estar aqui hoje no canal Empreender, conversando com toda essa enorme audiência. A Acelere Educação, como você muito bem colocou, iniciou sua jornada em 2019, mas já pulando um ano, indo para 2020, ainda no auge da pandemia de Covid, lá em agosto, quando nós abrimos a imprensa, os jornais, ligávamos a TV, acessávamos os portais na internet, as notícias davam conta que os jovens queriam largar o ensino médio, não mais fazer a prova do Enem, enfim, estavam desesperançosos com o seu futuro profissional, com o futuro da educação. E eu falo muito que nós não poderíamos, de maneira nenhuma, ficar de braços cruzados, olhando o tempo passar e não fazer nada diante daquela difícil realidade. Era preciso agir. E foi isso que nós fizemos quando criamos o Acelere no Enem. Um grande cursinho online, gratuito, que ofereceu e que oferece ainda hoje diversas ferramentas de preparação para estudantes do país inteiro. Então, esses estudantes têm aulas ao vivo, monitorias interativas, simulados, exercício, uma super plataforma gamificada para que eles possam se preparar e, logicamente, conquistar a tão sonhada aprovação no ensino superior. No primeiro ano do Acelere no Enem, na verdade, nos 6 primeiros meses, porque naquele ano o Enem teve que ser adiado para 2021, tendo em vista todos os casos de Covid que estavam acontecendo. Como nós iniciamos a nossa trajetória em agosto, de agosto a dezembro, o Acelere no Enem teve ao todo 84 mil estudantes inscritos. Ryan, e você é muito novo, né? Conta pra gente aí qual é a sua formação, pra gente entender aí como tudo aconteceu. Mas conta pra gente primeiro aí qual é a sua formação, pra gente entender um pouquinho mais sobre você. Perfeito. Eu acredito muito que a força da juventude dá para transformar o Brasil, Ela existe para transformar o Brasil. Em todos os momentos da nossa história, quando os jovens se colocaram à disposição do nosso país, nós evoluímos. Foi assim em momentos históricos, como Diretas Já, como, enfim, outros processos políticos, mas também não seria diferente no empreendedorismo. Ainda mais na educação, onde é a força motora, a força motriz, a mola propulsora de qualquer país desenvolvido. E esse é o nosso desejo aqui no Brasil. Eu fui aluno de escola pública na minha juventude, no meu tempo de escola. Acessei o ensino superior no curso de publicidade, graças a alguns programas de incentivo, que hoje eu fico muito feliz de ter escolhido essa área, porque eu acredito também na força da comunicação para que a gente possa ir ao encontro das boas ideias e fazer com que essas ideias ganhem coro, ganhem força e conquistem as pessoas de todo o país. Então, Ryan, logo depois aí você criou, primeiro foi o Acelere Educação e com esse Acelere Enem você conquistou aí muita coisa, Você acabou entrando inclusive para a lista da Forbes, Conta pra gente como foi isso, explica o que é estar na lista da Forbes pra gente. Antes de chegar na lista da Forbes, muito trabalho nos esperava. Quando estávamos em 2021, recém-saído do ciclo de 2020 do Acelere no Enem, nós tínhamos um objetivo muito claro: entender se tudo aquilo que nós havíamos conquistado dos resultados positivos tinha sido fruto do desespero, porque não havia escola aberta, professores desconectados, alunos desmotivados. Então eles encontraram uma oportunidade gratuita e decidiram se inscrever. Será que nós íamos repetir o mesmo resultado em 2021? Nós começamos a crescer o nosso time
No primeiro ano era a famosa eu-keep, ou seja, eu fazia absolutamente tudo, eu enviava os e-mails, eu conversava com os professores, eu ajudava os professores a fazer as suas aulas, eu fazia a parte institucional e a parte comercial também. Quando chega em 2021, nós ampliamos o nosso time, ao invés de ser apenas Ryan liderando esse processo, eram agora 4 pessoas, uma pessoa cuidando das redes sociais, uma pessoa cuidando da parte pedagógica, e uma pessoa também cuidando de toda a parte gráfica, né, de design. Então, nós continuamos ampliando muito mais as nossas soluções, ampliando a oferta de tecnologia, e nós saímos de 84 mil para 489 mil estudantes. Naquele ano, o ano 2021, a Forbes costuma todos os anos divulgar a lista dos jovens que estão ajudando a transformar o país. Normalmente são 90 jovens das mais diversas categorias, educação, tecnologia, empreendedorismo social, enfim, das mais diversas categorias. E eu tive a alegria, a honra de ser convocado, de ser selecionado para participar dessa seleta lista da Forbes, que eles chamam de Forbes Under 30, ou seja, jovens abaixo dos 30 anos que estão ajudando a transformar o país. E esse reconhecimento vem fruto de muito trabalho, de muito resultado positivo, onde nós criamos uma solução que vai ao encontro das necessidades do estudante. E saindo de 2021, chegando em 2022, nós não só tivemos 489 mil, mas como nós tivemos 519 mil estudantes conectados ao nosso ecossistema, se preparando, buscando a tão sonhada aprovação do superior. E como você muito bem pontuou, quando nós somamos esses 3 ciclos do Acelera no Enem, mais de 1,1 milhão de estudantes estão conectados ao nosso ecossistema. Teve outros prêmios aí também, né? Depois, e eu queria falar também que você não só transformou a vida de outros estudantes que se prepararam aí para o Enem, que é uma plataforma muito preparatória e muito boa para esses estudantes, mas você transformou a sua vida também, né? Por meio desse empreendedorismo. Você, no caso, como é que funciona, até para que outras pessoas possam também entender isso e também poder fazer, né? Empreender na área. Como é que funciona isso? Você teria uma parceria com o governo? Como é que foi o faturamento por meio dessas plataformas que você criou? Perfeito, excelente pergunta. Eu gosto de dizer que no início de tudo, quando eu tomei a iniciativa, né, tive a coragem de fazer o Acelera no Enem, nosso orçamento, nosso budget, nosso caixa era zero. Nós não tínhamos realmente dinheiro para desenvolver a ideia. Mas eu acredito também que isso não pode ser um empecilho, uma desculpa para você ficar de braços cruzados e não fazer nada. Então eu comecei a mapear, entender de maneira rápida, logicamente, para aproveitar também o timing do momento, daquele difícil momento, que era o momento da pandemia. Comecei a entender onde é que as empresas estavam alocando seus recursos. A primeira coisa é deixar registrado que, desde o começo, nós, para desenvolver soluções, nós não utilizamos os recursos públicos. Temos parcerias, sim, com secretarias estaduais de educação, mas nós, para criar a solução, desenvolver as primeiras ferramentas, nós não utilizamos dinheiro público. O que nós fizemos? Nós entendemos da seguinte maneira: se nós pudéssemos conquistar uma importante e consistente audiência, seria interessante para marcas de todo o país estarem ali, presentes no Acelera no Enem, através de publicidade, de mídia, para que elas se conectassem com os jovens, para que elas se conectassem para que elas pudessem conectar com a nossa audiência. E quais seriam aqueles clientes mais potenciais, vamos dizer assim? Seriam grupos educacionais, grupos de ensino técnico, grupos bancários, essas empresas, grupos alimentícios, porque essas empresas vendem produtos para esse target, né, para esses jovens. Então, para elas seria interessante ali naquele primeiro momento estarem no Acelera no Enem. Nós, depois de maturarmos a ideia, fomos em busca dessas primeiras empresas. No nosso primeiro ano, nós tivemos 5 clientes, 5 empresas privadas que estamparam suas marcas para se conectar com os estudantes, para se conectar com os jovens. Em seguida, em 2023, nós mais do que aumentamos em 20 vezes o nosso faturamento
do primeiro ano, e nós seguimos essa mesma jornada no ano de 2022, quando saímos de 300 mil para 1 milhão de faturamento, e a nossa expectativa agora no ano de 2023 é ter ao todo de faturamento 5 milhões de reais em verbas conquistadas através de publicidade. O nosso modelo de negócio é em torno de publicidade, o que mostra a consistência da iniciativa, que mostra a consistência da startup em oferecer soluções que gerem valor para o estudante, mas que, acima de tudo, trazem qualidade naquilo que é ofertado e resultado para as empresas parceiras de todo o país. Nossa, muito interessante. E, Ryan, quando você começou, lá no início mesmo, você esperava esse sucesso todo? Você acreditava que poderia chegar nesse nível que você está hoje? O que eu acredito muito é que nada vence o trabalho. Eu não poderia ser leviano e dizer que eu esperava um sucesso extraordinário no começo de tudo, tendo em vista que você começa muito pequeno, mas diante do sucesso, você precisa administrá-lo e conduzir ele da melhor maneira possível. Eu também não acredito naquela velha frase da música do grande Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar. Eu acredito que tudo tem um propósito, mas ao mesmo tempo tudo precisa ter um plano. Quando nós atingimos o nosso primeiro resultado, chegava a hora de entender o que é que nós queríamos para o futuro. Então, montamos o primeiro ano, com vistas para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano do Acelere, tendo em vista as soluções que nós precisávamos e ainda precisamos executar, mas tudo dentro de um plano, tudo dentro de uma trajetória que nós precisamos seguir para aumentar o faturamento, para conquistar novos clientes, para entregar mais soluções de qualidade para os nossos estudantes. Enfim, tudo com base aí em um plano estratégico que nós queremos, não só para aquilo que nossos olhos conseguem enxergar para o presente, mas acima de tudo para o futuro. E você começou na entrevista, você falou era uma equipe, né? Hoje, como é que está a situação da sua plataforma, do seu trabalho, do seu empreendimento, do que você criou? Quantas pessoas você emprega? Como é que é hoje? Hoje nós contamos com 29 pessoas dentro do nosso time, divididas elas entre marketing, pedagógico, institucional, comercial e tecnológico, para que a gente consiga ofertar as soluções que os estudantes esperam e que os nossos parceiros também esperam. Cresceu bastante, né? Além do faturamento que você tem, a sua empresa ela cresceu bastante. Você, agora, assim, vamos entrar para a questão mesmo da plataforma. Vamos explicar como ela funciona, como é que os alunos têm acesso. Explica para a gente. Como eu falei, o Acelere no Enem é um grande cursinho, uma grande plataforma, uma ferramenta que gera oportunidade para estudantes do país inteiro e que oferece um leque de possibilidades para que eles possam se preparar. Vai desde as aulas ao vivo, com grandes professores, até uma plataforma super gamificada, onde ele ganha pontos à medida que ele interage com todo o ecossistema, seja participando das aulas, respondendo aos simulados, baixando os exercícios, atingindo determinados checkpoints. E o que é melhor de tudo, esse estudante, quando ele é o primeiro do ranking, ele recebe de brinde, como um prêmio, um tablet, reconhecendo ali o seu esforço, sua coragem, sua dedicação ao longo do mês. Então, o estudante, para ter acesso ao Acelere no Enem, ele acessa o site acelerenoenem.com.br, vou repetir, acelerenoenem.com.br, preenche as suas informações no formulário eletrônico que está disponibilizado nesta página e pronto. Pode começar a se preparar, a aproveitar todo o ecossistema. De segunda a sexta-feira, nós temos as monitorias interativas no período da tarde e também de segunda a sexta-feira, nós temos 2 aulas ao vivo por dia no período da noite, das mais diversas disciplinas que são requisitos no vestibular, para que ele possa se preparar. E como eu sempre falo, a aprovação no ensino superior, para algumas pessoas, pode ser um mero detalhe na trajetória, né? Uma vírgula ali na trajetória. Mas para pessoas que têm uma condição socioeconômica não tão positiva, é determinante para que ela possa conquistar novas oportunidades. Pesquisas mostram que pessoas que têm um ensino superior recebem cerca de 7 vezes mais do que aquelas pessoas que têm apenas o ensino médio. Então, quando nós falamos de um país extremamente desigual, onde nós temos também a loteria do CEP, onde você mora determina também a quantidade de oportunidades que você vai ter, plataformas como essa, iniciativas como essa, startups como a Acelere Educação mostram que é possível você vencer essa loteria do CEP, encontrar diversas oportunidades para que você possa também construir um futuro pessoal e profissional de muito sucesso.
Tá certo, Ryan? Muito obrigado pelas suas explicações. Agora a gente vai para um intervalo e volta logo mais com mais informações, conversando aí com o CEO e fundador da Acelere Educação, Ryan Vasconcelos. É logo mais, a entrevista especial continua aqui no canal Empreender. Voltamos do intervalo com a entrevista especial, hoje conversando com Ryan Vasconcelos, CEO e fundador da Acelere Educação, que logo mais, na época da pandemia, criou o Acelere Enem, que ajuda aí os estudantes a se prepararem para o Enem. É um curso preparatório totalmente gratuito aí para o Enem. Só que a história do Ryan, a gente vai voltar aqui a conversar com ele, obrigado, Ryan, começou ainda também na área pública, né? Você, bem novo, teve um cargo aí na área pública. Conta pra gente. Isso mesmo. Aos 19 anos, eu tive a oportunidade de ingressar no governo do estado de Pernambuco na condição de coordenador de políticas para a juventude. Um jovem da capital, do Recife, tendo a oportunidade de trabalhar por outros jovens, né? Cerca de 1,5 milhão de jovens do estado inteiro. E eu costumo também falar e analisar que essa oportunidade que tive no serviço público, além de me fazer me conectar com um serviço tão fundamental para que o país possa caminhar a locomotiva, né, do país, eu também tive a oportunidade de percorrer por todo o estado de Pernambuco e me conectar com jovens dos mais diversos lugares, mas que também tinham as mais diversas realidades. Realidades essas que estavam distantes de um jovem da capital, porque nós imaginamos no conforto da nossa casa que as dificuldades que nós passamos certamente é a dificuldade que um jovem também por morar na capital enfrenta, ou que um jovem do interior do estado também enfrenta, que não é uma verdade. São realidades distintas que precisam de atenção e que precisam também de um remédio distinto, né? Nós não podemos, para uma dor diferente, colocar o mesmo remédio. Pelo contrário, tem que ser uma dosagem específica, um remédio diferente. E foi assim que eu pude percorrer o Agreste, o Sertão, municípios da região metropolitana, e que certamente contribuíram para que hoje eu estivesse no mundo privado, empreendendo, mas com uma startup com forte impacto social, que é a Acelere Educação. Então você teve contato aí, né? Você, por meio desse cargo público, você teve contato com outras áreas que talvez você não teria aí, né? Acesso a um grupo de pessoas que talvez você não teria se não tivesse entrado por esse cargo. Mas como é que foi essa transição desse cargo para o empreendedorismo? Aos 19 anos, como eu também pontuei, aos 19 anos eu tive essa oportunidade de estar na gestão pública. E uma das coisas que eu mais falava, inclusive para as minhas chefias imediatas, era: eu estou aqui também para aprender. Muitas vezes as pessoas colocam como limitação para um jovem assumir um cargo no serviço público ou conquistar também um cargo no serviço privado, a experiência prévia. Mas como é que um jovem ele vai ter uma experiência de 2 anos, por exemplo, se ele nunca teve a oportunidade? E essa oportunidade, pelos gestores à época, eu tive né, para ter acesso a essa função no serviço público e me conectar, como também você muito bem pontuou, a diversas realidades. Uma dessas realidades é entender que nem todo mundo tem internet na palma da mão, que nem todo mundo tem um smartphone na palma da mão, que muitas vezes, dentro de uma casa, só existe um celular, um smartphone, onde o jovem precisa esperar o regresso da sua mãe do trabalho, de alguma fase que ela esteja desenvolvendo para poder utilizar a nossa tecnologia, para poder utilizar um serviço de educação. Ou quando muitas vezes na casa do estudante, na casa do jovem não tem internet, ele precisa andar longas distâncias ou ir para a casa de um amigo, de um parente próximo, para também usar essa internet. Pode parecer que isso seja um cenário muito difícil de encontrar, na verdade, mas não, pelo contrário, é muito fácil de encontrar, porque nosso país é muito desigual. As oportunidades que chegam para um não chegam para outros. E esse foi um trabalho que eu pude desenvolver, realizando ali ações, programas e projetos, para ir ao encontro dessa necessidade, dessa dor, resolver essa dor.
Mas quando eu me encontro com o mundo privado, eu começo a perceber que no mundo privado nós temos a chance de acelerar ainda mais essa transformação. Então, essa transição se deu a partir, lógico, de uma oportunidade que foi encontrada num momento difícil que o mundo estava atravessando e que a educação estava atravessando, mas por entender que, pela iniciativa privada ser menos burocratizada, nós tínhamos a chance de desenvolver com muito mais rapidez tecnologias, ferramentas, para ir ao encontro da necessidade do estudante, desse jovem, sem ter que esperar tanto as formalidades e as burocracias que são naturais, normais e que inclusive servem para que o processo seja igual para todo mundo, sem beneficiar o A ou B, mas que existem e que levam, de certa forma, um tempo maior para acontecer. E no mundo privado, não. Se você acredita numa ideia, você pode, em 24 horas, executar. E foi assim que eu me encontrei muito com o serviço público, com o serviço privado, entendendo que a minha missão de vida é muito maior do que a minha missão institucional. Eu posso desenvolver a minha missão de vida num espaço onde eu esteja com a minha família, no momento de lazer, no momento de trabalho, que não necessariamente eu precisava estar ocupando um cargo governamental para desenvolver essa atividade. Então foi assim que eu me encontrei no mundo privado, um mundo diferente, um mundo novo, mas cheio de possibilidades e de alternativas também para os problemas que nós encontramos todos os dias na nossa sociedade. O Ryan, uma missão de vida que deu muito certo, inclusive, né? A gente sabe que o Acelere Enem está entre as 30 melhores iniciativas que foram criadas aqui no país. Explica um pouco sobre isso também. Então, é uma coisa impressionante o que você criou e um rapaz tão jovem, primeiro, realmente, parabéns. Explica pra gente como é que foi esse prêmio, como você conseguiu chegar a isso. Eu agradeço as palavras, elogios, mas eu vou lhe corrigir. A correção do bem. O Acelere no Enem saiu do ranking das 30 melhores para o ranking das 10 melhores iniciativas do país, de acordo com a Brazil Conference, Harvard e MIT, que é um momento que acontece, uma conferência que acontece em Boston, nos Estados Unidos, onde são eleitas anualmente iniciativas que estão gerando um valor muito legal dentro do nosso país. E para além disso, o Acelere no Enem também foi reconhecido pelo Prêmio LED, Luz na Educação, como uma das 5 melhores iniciativas do país na categoria Educação Básica. As duas únicas coisas que eu posso falar a respeito disso a primeira, muita gratidão diante do reconhecimento, da oportunidade de ter essa chancela, né, na verdade, de instituições tão importantes para o país, de eventos tão importantes para o país. E a segunda coisa é responsabilidade. Quando estamos reunidos aqui em equipe, em time, nós comentamos muito da responsabilidade que temos diante dessa juventude. Porque muitos deles, para ser bem específico, 1 milhão ao longo desses últimos 3 anos, mais 500 mil ao longo de 2023, então 1,5 milhão de pessoas estão confiando na oportunidade que nós estamos gerando para que elas possam transformar as suas vidas, transformar a vida da sua família, transformar a vida da sua comunidade e, por consequência, da cidade, do estado e do país. Então, uma responsabilidade imensa, cuidar do jovem, do sonho de cada um desses estudantes, de cada um desses jovens, tendo em vista que eles acreditaram numa promessa pública que nós fizemos, de oferecer a melhor oportunidade gratuita para que eles pudessem se preparar. Então, primeiro, gratidão pelo reconhecimento e, segundo, ainda mais responsabilidade diante dos sonhos de cada um desses estudantes, de cada um desses jovens que estão confiando na oportunidade que nós estamos criando com uma premissa básica. Nós precisamos entregar algo de extrema qualidade. Porque se acostumou no Brasil, aquilo que é público ou aquilo que é de graça tem uma qualidade relativamente duvidosa. Aqui no Acelere, qualidade é a premissa básica. Vocês, se estivessem aqui participando das nossas reuniões de gestão, nunca me veriam tentando economizar em alguma solução tecnológica, em alguma solução pedagógica, quando nós ofertamos elas para o estudante.
porque não para ser de graça não tem que ser meia boca ou ruim, pelo contrário, tem que ser muito bom. Tá certo, Ryan, muito obrigado. Como você bem disse, uma correção aí do bem, está muito melhor do que a gente imaginava, então parabéns pelo seu trabalho. Foi uma aula aí para as pessoas, os mais jovens aí que estão começando, as pessoas que querem empreender, principalmente na questão desse empreendedorismo social, a trabalhar com a educação. Muito obrigado por essa aula que você deu aqui para a gente de empreendedorismo social e que seu empreendimento faça cada vez mais sucesso. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre dois temas que eu amo de verdade, que é educação e empreendedorismo. Entender para todas as pessoas que estão nos assistindo que é através da educação e das oportunidades que a gente vai conseguir transformar o nosso país. Que o Acelera no Enem começou e a Acelera Educação começaram por uma ideia, mas que ideia somente não significa nada, você precisa ter a coragem de executar. Nós, desde o começo dessa caminhada, entendemos que nosso trabalho não era de uma ONG, mas sim de uma startup com impacto social, que você que está nos assistindo pode, com tantos problemas que temos no país, apontar soluções, apontar caminhos e construir, logicamente, alternativas, ferramentas que corrijam esses problemas, que a partir disso você alcance bons faturamentos, gere emprego, gere renda, e consiga transformar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima. Bom, gente, na entrevista especial de hoje, a gente conversou com Ryan Vasconcelos, CEO e fundador da Acelere Educação. Foi uma aula de empreendedorismo social e continue aqui no canal Empreender, porque aqui assistir já é um bom negócio.